Gente, bom dia para todos. É um prazer tê-los aqui. Já temos mais de 20 participantes aqui de várias localidades do Brasil, da Bahia também. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando aqui a semana temática de sistemas dinâmicos. Só para lembrarmos, a semana temática ela faz parte do programa de verão do Instituto de Matemática e Estatística da UFBA, na sua atual edição em 2023. Esse programa de verão ele é oferecido pelo Instituto de Matemática e Estatística aqui da UFBA há mais de 35 anos, e a presente edição está ocorrendo aqui de janeiro a março, com várias atividades, disciplinas, inclusive também com a realização de semanas temáticas em diversas áreas, onde há palestras, minicursos e atividades semelhantes a esta. Na nossa semana temática de sistemas dinâmicos, hoje estaremos começando com o professor Carlos Siqueira, que estará nos falando sobre dinâmica complexa. Ele tem a importante tarefa aí de nos fazer aprender dinâmica complexa em 50 minutos. Só para falar um pouco do Carlos, atualmente ele é professor adjunto aqui do Instituto de Matemática da UFBA. Ele realizou estágios de pós-doutorado no Imperial College em Londres e também no IME-USP, sob a supervisão do Edson Faria. Ele é doutor e mestre em matemática pelo ICMC da USP e possui experiência em dinâmica real, dinâmica complexa em baixas dimensões e temáticas semelhantes. Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite e passamos a palavra aí para você. Muito obrigado, Roberto. Bom dia para todo mundo de novo, né, que está acompanhando aqui para essa manhã. Queria agradecer principalmente a Cristina, Laís, o Roberto, Samuel, que estão fazendo essa organização, né, e a todo mundo que está nos prestigiando também, assistindo. Pessoal, eu vou fazer uma apresentação, né, que é em forma de colóquio, então vocês podem fazer interrupções, se quiserem, tá? Tem alguém falando no fundo? Pronto, já foi resolvido. Pronto. Então, vocês podem fazer interrupções para irem fazendo as perguntas, tá? Como o Roberto disse, é uma tarefa de aprender dinâmica complexa em 50 minutos, algo que é complexo, né? Então, precisa de participação. Começar, pessoal, então, fazendo a primeira... um breve resumo do que a gente vai ver. A gente vai falar de sistemas dinâmicos de uma forma geral, tá? Falando do que é órbita, vamos nos restringir ao caso de dinâmica polinomial, tá? Polinômio complexo. E também utilizar um pouco de recurso de programação em linguagem Python, que é acho que é a número 1 em termos de popularidade no mundo, principalmente por conta da sintaxe, que é muito fácil de aprender, comparado ao C++, por exemplo. E, a partir daí, a gente pode fazer uma visualização geométrica desses conjuntos invariantes, né? Conjunto de Juliá, bacia do infinito, que, nesse momento, com a programação, acaba ajudando muito, né? Também falando sobre o conjunto de Mandelbrot, e um fenômeno que é bastante curioso, que é o diagrama de bifurcação, que todo jovem dinamicista deveria saber, né? Independente da área da especialização de sistemas dinâmicos que a pessoa escolha, o diagrama de bifurcação é extremamente básico, né? Algo que, em geral, a gente ensina até para os nossos alunos de iniciação científica. Então, pessoal, é uma palestra de divulgação da matemática, né, pertinente ao nosso programa de pós-graduação. Então, não é uma palestra sobre pesquisa, tá? Embora elas sejam muito bem-vindas também. Vou começar a falar sobre sistemas dinâmicos complexos. De uma forma geral, sistema dinâmico complexo é quando você tem uma estrutura complexa do plano complexo, quando você vai lá e multiplica dois números complexos e produz outro, né? Basicamente isso. Como a matemática é bastante ampla,
Você falar que dinâmica complexa é só no plano complexo acaba restringindo muito. Então, à medida que a pessoa vai progredindo nesse aprendizado, ela aprende o que é variedade, por exemplo, né? Você pode falar de uma aplicação homomórfica definida numa variedade. Se ela sabe, por exemplo, o grupo das transformações de Möbius agindo na esfera de Riemann, ela pode fazer uma dinâmica complexa utilizando a ação desses grupos também. O que é essencial na parte desses sistemas dinâmicos é você falar de iterados, de órbitas, né? Você fala de passado e futuro, né? Ou seja, iterados para frente e para trás. Então, sempre que você tem um grupo, ou uma ação de um grupo, ou uma determinada aplicação, você pode falar de dinâmica complexa, desde que você tenha uma estrutura complexa, né? Da mesma forma que quando você estuda dinâmica em variedades, de dimensão 2 e 3, você pode estar falando de diffeomorfismo, aí você tem dinâmica suave, por exemplo. Então, é sempre uma aplicação, sistemas dinâmicos é isso, né? É uma aplicação, né? Ou um fluxo, alguma coisa assim, e uma estrutura que tem no seu espaço, né? Pode ter aí uma estrutura de medida, uma estrutura algébrica. No caso especial de dinâmica complexa, você tem uma estrutura que é herdada do plano complexo. Vejamos essa figura, por exemplo, que está aparecendo aqui, né? Essa figura, ela acontece quando você está fabricando todos os iterados para frente de um grupo, que a gente chama de grupo kleiniano, que é basicamente um grupo de transformações de Möbius agindo na esfera de Riemann. E aí, o que é mais interessante é o seguinte, tá? Falando de uma forma bastante lúdica. O que significa esse conjunto aqui? Significa que se você pegar um determinado ponto e sair iterando, essas órbitas vão ir se acumulando de alguma forma nesse conjunto que aparece aqui, ó. Tá? Alguma pergunta nesse momento, pessoal? Bom, pessoal, algo que eu vou dizer para vocês é que como isso aqui se trata de uma órbita de um grupo, você não vai ter exatamente um iterado, tá? Vamos explicar isso agora. Primeiro vamos falar que é a órbita, tá? Pode imaginar que a gente está no plano complexo mesmo, tá bom? Você tem um ponto inicial, um Z0, você vai calcular a órbita dele fazendo o Z0, depois o Z1, que é o F do Z0, depois o Z2, que é o F do Z1, e assim por diante. Para simplificar a notação, a gente sempre vai escrever Zn igual Fn de Z0, tá? Que não é o expoente, não. É o iterado do F mesmo, tá bom? Nesse sentido, você pode falar uma terminologia clássica que se aplica para todo sistema dinâmico, tá? Não é só o caso de dinâmica complexa, você pode falar de ponto fixo, e a pessoa pode se lembrar lá logo no primeiro curso de EDO que ela fez, que ela precisou de alguns teoremas de ponto fixo, tá? Então, achar ponto fixo é básico em matemática, mesmo se você for da análise e não tiver nada com sistemas dinâmicos. Então, ponto fixo. Ponto periódico significa que um iterado eventualmente cai nele próprio, tá? E aí você pode classificar esse ponto periódico como sendo o atrator, tá? Se a derivada da Fn no Z0 em módulo for menor do que 1, tá certo? Isso daqui a gente chama de multiplicador, tá? É algo bastante importante, a derivada da Fn no ponto fixo. E a sua órbita ela vai ser limitada se todos os iterados estiverem presos em um conjunto que é limitado, que a gente diz aqui que a norma sempre é menor ou igual que m. Tá? E a bacia do infinito são todos aqueles pontos que estão indo para infinito. O que significa ir para infinito? Significa que o Fn de Z0 está indo para infinito. Tá? Então, isso daqui, pessoal, é uma terminologia clássica que todo mundo que vai trabalhar na área de sistema dinâmico sabe, tá? E é claro que existem vários outros conjuntos, mas a gente está começando do básico. No caso de dinâmica complexa, você tem um conjunto que se chama conjunto de Juliá cheio, tá? Que basicamente é o seguinte, a pessoa está interessada em calcular as órbitas do seu sistema dinâmico. O que parece mais trivial é você pensar o seguinte, eu vou ver as órbitas que são
organizadas, né? Aquelas que são limitadas, porque aquelas que vão para infinito, que vão para infinito e voltam, elas são um pouquinho mais bagunçadas. Então, se você quer achar um conjunto onde é a mais ou menos organizada dinâmica, você vai pegar o conjunto que tem órbita limitada. Só isso, tá? Então, pega todos os pontos e's do plano complexo de tal forma que a órbita seja limitada. Nesse caso em específico, a gente vai precisar que a aplicação seja polinomial, tá? E o nome, field Julia set, ou conjunto Julia cheio, ele vem desse pioneiro em dinâmica complexa, matemático francês, lá do início do século XX, chamado Gaston Juliat, tá? E eu acho sempre curioso quando as pessoas falam conjunto Juliat, pensa logo no conjunto da Júlia. Mas nesse caso, Juliat é um sobrenome de um matemático francês, né? Por isso que a gente fala esse A no final, Juliat. Então, Gaston Juliet fez importantes contribuições ao lado de Pierre Fatou também, só que ele teve que interromper a sua carreira matemática porque ele foi para a Primeira Guerra Mundial, tá? E logo depois dessa Primeira Guerra Mundial, ele conseguiu voltar, mas voltou ferido, né? Ele acabou perdendo parte do nariz com isso, mas continuou produzindo bastante matemática, e ganhou, inclusive, o grande prêmio de, de competição matemática que teve na França por conta de trabalho em dinâmica complexa. Algo que é interessante é que nessa época não existia nem o computador com os recursos que a gente tem hoje em dia, né? Então, Juliá, quando começou a estudar esses conjuntos, existia meio que uma visualização esotérica na cabeça deles, porque você não tinha como fabricar essas imagens, né, que a gente tem hoje em dia. Mas hoje em dia nós temos, e é acessível para qualquer pessoa que tenha um computador, que é utilizando linguagem de programação. E aqui, nesse caso em particular, eu tenho o código, tá? Realmente, nesse tempo não vai dar para ensinar a todo mundo como que é a programação em linguagem Python, mas se você quiser aprender, tá? Tem vários tutoriais aí na internet, você vai poder baixar o seu programa e tente copiar e colar esse código, tá? Uma das maravilhas da linguagem Python é que, com um código extremamente curto, igual a esse, você consegue produzir algo que em C++ precisaria de programação orientada a objetos, né, com STL e tudo mais. Não, aqui é só esse códigozinho, vai lá, copia e cola no seu compilador, tá? Aqui eu estou usando o PyCharm, que é, que é que é livre, né? Todo mundo pode baixar e utilizar. Eu vou falar algumas partes da linha desse código aqui para quem sabe um pouco de programação, tá? Na verdade, hoje em dia, qualquer estudante, logo no segundo ano, já tem acesso à linguagem de programação, então acho que é pertinente eu explicar um pouquinho aqui. Tá? Ô, Aqui você só Carlos, está em... Oi. antes que você inicie essa nova parte, tem uma pessoa que perguntou por que é necessário que a f seja polinomial. Ah, sim. Quem perguntou, você sabe? O Wesley. Ah, sim. Olha, precisa que seja polinomial, porque você, no caso do polinômio, você sempre vai ter uma bacia do infinito, entendeu? No caso de aplicação, por exemplo, que é racional, o infinito, ele pode ser considerado como uma órbita limitada também, entende? Ele não necessariamente vai estar na bacia do infinito, igual quando você tem, né, algum método de iteração, onde o ponto no infinito é que você está numa estrutura compacta, então tudo é limitado, né? É basicamente isso. Inclusive, o ponto no infinito, ele pode sair do infinito e entrar no plano complexo. Então, a gente, no caso polinomial, você consegue restringir como uma aplicação de C em C, entende? É basicamente isso. E, ou seja, você não pode ter um denominador na tua função racional, né, onde no denominador você vai ter um outro polinômio, porque aí você pode pegar um ponto no infinito e jogar para dentro, ou vice-versa. Consegui explicar mais ou menos? Né?
Então, você consegue, inclusive, fazer o seguinte, sempre tem a bacia do infinito, né? Os pontos vão para o infinito, então, quando você faz o iterado para trás, você vai fabricando uma interseção encaixada de conjuntos compactos que vai dar esse K de F. É algo que não acontece para outro tipo de dinâmica, entende? Para você pegar a aplicação exponencial, por exemplo, ela é bem louca, sabe? Mesmo sendo de C em C, essa aplicação exponencial, núcleo de análise complexa, a gente vê, né? Quando você pega o ponto Z, próximo indo do zero, você pode ir coisa indo para infinito, curva que vai para infinito, que depois vai para a origem de novo. Então, o caso polinomial é mais comportado nesse sentido. Tá? Então, vamos voltar aqui para essa programação. Né? Pessoal, o que a gente faz aqui com esse programinha? Eu vou colocar aqui ênfase no loop, tá? Nesse loop aqui que aparece, que é a parte fundamental, o resto é para você plotar as imagens. É engraçado que quando o aluno pergunta sempre para a gente assim, para que serve a matriz? Uma programação dessa é essencial. Porque nesse programa a ideia é você formar uma matriz, tá? Uma matriz, onde você vai pintar cada pixel. Cada elemento dessa matriz vai ser um pixel que você vai colocar na tela do seu computador. Então, você vai atribuir um número, né? E aí você converte esse número em cor. E é basicamente isso que a gente faz. A gente pega uma matriz 1000 por 1000, por exemplo, tá? Aqui, por exemplo, está o N, é uma matriz 1000 por 1000. Aí você vai colocar, vai preencher ela com esses números. E esse loop aqui que é o essencial, tá bom? Veja que nesse caso aqui a gente está pegando essa aplicação z ao quadrado mais uma constante complexa e ela está aparecendo aqui, tá bom? Então a parte essencial para você entender está aqui, ó. Tá? Eu não vou explicar muito aqui não, porque senão eu teria que falar mais coisas a respeito da dinâmica. Mas qualquer pessoa que estiver interessada pode me escrever depois que eu posso explicar, tá? Então, esse loop aí, esse while, é a parte essencial do nosso código. E quando você aplica esse código e compila, o que você vai ter esse conjunto aqui, ó. O que será que é esse conjunto? Esse conjunto é o conjunto de Juliá cheio, tá? Da sua função f de z igual a z ao quadrado mais esse número complexo. Chegou agora a mensagem. Filho. Tem alguém com o microfone ligado, tá? Pode manter ligado, não tem problema não. Só é bom, é importante saber que está ligado e que está indo para o YouTube. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem o conjunto de Juliá cheio dessa função z ao quadrado mais uma determinada constante complexa. Esse conjunto, como que a gente calculou? A gente pega um ponto aqui, tá? Por exemplo, um ponto aqui, e calcula todos os iterados dele, tá? Nesse caso aqui, esse fenômeno da órbita está escapando e indo para infinito, ele não pode acontecer porque ele está nessa parte aqui de azul, tá? Azul, né? Um azul bem escuro, que é o que está aqui dentro. O que acontece é que todo ponto que está dentro dessa região aqui, pessoal, quando você itera, ele fica preso lá dentro, tá? É uma espécie de carandiru, você pode imaginar assim. A pessoa bota um Z aqui e o iterado dele fica sempre lá dentro, tá? Então, se você pegar um determinado ponto aqui, ele está indo para infinito. E essa coloração que aparece, tá? É o seguinte. Por exemplo, está vendo esse amarelo aqui? Bem clarinho? É porque o iterado vai para infinito com uma velocidade bastante alta. Tá? Essa segunda cor que aparece aqui é porque ele está indo com uma velocidade um pouco mais baixa, e aqui mais baixa, menor velocidade. Isso faz muito sentido. Veja só, vamos raciocinar como dinamicista. Está interessado não só no conjunto onde a órbita fica presa,
mas também você quer imaginar aquele que sai, com que velocidade ele sai para o infinito. Basicamente isso, né? Uma noção bastante intuitiva. E aqui, bem próximo da fronteira, o conjunto tem esse fenômeno bastante curioso, tá? Aqui a órbita fica presa, aqui a órbita vai para o infinito, mas todo ponto que fica muito perto, ele fica meio que preso, meio que em dúvida sobre o que ele vai fazer. Ou se ele fica acompanhando o conjunto de Julia cheio, ou se ele vai para o infinito, tá? É por isso que algo que você já deve estar imaginando é que esse conjunto aqui, assim, ó, a fronteira, é algo bastante especial, porque nessa fronteira você vai ter uma dinâmica caótica, tá? Aqui dentro a dinâmica é previsível, aqui para fora também é previsível, mas na fronteira ela é caótica, exatamente porque o ponto fica nessa dúvida sobre o que ele vai fazer. Ah, será que eu vou para o infinito? Ah, será que eu vou ficar preso aqui dentro do conjunto de Lie? Tá bom, pessoal? Então, essa fronteira aqui, tá? A fronteira do conjunto de Julia cheio, ela recebe um nome particular, que é o conjunto de Julia. Tá? Alguma dúvida nesse momento, pessoal? Então, vamos prosseguir. Nesse conjunto é que a gente vai ter densidade de órbitas periódicas, tá? Onde vai ter sensibilidade a condições iniciais. Mas eu sempre explico sensibilidade a condições iniciais assim. Imagine que a pessoa seja míope, tá? E ela comete um determinado erro em medir a condição inicial. Esse erro, num sistema que tem sensibilidade a condições iniciais, pode produzir um resultado bastante difícil de você mensurar no futuro. E bem diferente daquilo que era esperado. Tá? É basicamente assim, dois irmãos gêmeos, tá? Onde uma pequena modificação no DNA de um, que nem é perceptível, produz um futuro completamente diferente. Tá? Ou que o pessoal geralmente sempre diz, se é uma borboleta bater as asas na América do Norte, vai acontecer um furacão aqui no Brasil. Né? Em geral, o pessoal conta do contrário, mas eu prefiro imaginar que a coisa ruim possa vir de outro continente, e não do nosso. Tá bom? Então, esse é um fenômeno. Pequenas variações podem produzir um, um comportamento muito imprevisível no futuro. Isso é o que acontece nesse conjunto de Juliá, tá certo? Então, se você continuar assim, o que significa? Pegar um ponto muito próximo do outro, calcular a órbita dele, tá? Essa órbita pode ser completamente diferente no futuro, tá certo? E veja que sistemas assim são muito abundantes na natureza. O próprio meteorológico, o sistema meteorológico é assim, por isso que as pessoas ficam estudando meteorologia, exatamente para poder entender como é que funciona a atmosfera, né? E quando as pessoas falam assim, olha, mas 1,5 grau só no planeta, eu consigo viver com 1,5 grau a mais. Eu também consigo, eu ligo o ar-condicionado, não tem problema nenhum. O que é difícil para o leigo entender é que uma pequena variação na temperatura da atmosfera pode fazer com que esse sistema fique incrivelmente caótico e a partir daí você já não consegue mais segurar todas as mudanças que acontecem. Esse pêndulo, por exemplo, aqui, ó, um pêndulo duplo, tá? Então aqui você pode rodar, rodar e rodar aqui, né? Esse daqui dá um sistema que é caótico. Tá bom? Então, se você pegar uma condição, por exemplo, soltou o pêndulo nessa posição e soltou o pêndulo nessa daqui e bota ele para balançar, já vai produzir uma órbita completamente diferente no futuro, tá certo? Então, estudar conjuntos onde você tem uma dinâmica caótica acaba sendo muito importante por causa disso. Agora, a gente vai estudar a bacia do infinito. A bacia do infinito são os pontos que estão indo para o infinito, né? Os iterados que estão indo para o infinito. Novamente, a parte do código, que é importante, é essa daqui, ó. Vamos ler o que está escrito aqui junto? Você coloca um limitante superior, tá? Que é basicamente o seguinte, uma fronteira, a partir daí, tudo a gente sabe que vai para o infinito, né? E daí a pergunta que o professor fez.
sobre por que o caso polinomial, é porque no caso polinomial você vai ter isso daqui, olha, é uma fronteira a partir da qual, se o seu ponto está aqui, ó, tá? Aqui tem uma bola limitada, se o seu ponto cai aqui, ele vai para o infinito. Isso acontece para todo polinômio, tá? Você pega uma bola, bastante, com um raio bem grande, então todo ponto que está fora da bola vai para o infinito, tá? Isso daqui, esse raio é que você vai chamar aqui, ó, thresh, ok? Então, aqui está falando desse loop. Enquanto o i for menor que o número máximo de passos, tá? Que nesse caso aqui pode ser 30, tá? Dependendo do caso. Né? Ou seja, você vai calcular os primeiros 30 iterados, enquanto a norma tiver menor do que um determinado raio, aí você faz o seguinte, você vai calcular a órbita e incrementa a sua variável inteira, que é o i, tá? E aí, o que você faz com isso? Você vai aplicar essa coloração i igual a 100, tá? Você vai colocar nesse pixel aqui, você vai associar um número inteiro 100. Se esse ponto ele saiu antes de completar esses iterados, tá? Por exemplo, suponhamos que o número máximo de passos seja 30, né? Então, se você cair aqui, olha, o i menor que o número maior de passos, significa que ele saiu dessa bola antes do passo 30. Aí, isso daqui aconteceu porque ele está na bacia do infinito. Caso contrário, é porque ele ficou preso durante os 30 primeiros iterados. Então, ele é um fortíssimo candidato a não ir para a bacia do infinito. Tá? Aí, com isso, o que você vai fazer? Você vai colocar na sua tela, imaginar que a sua tela é uma matriz 1000 por 1000, tá bom? E em cada ponto dessa matriz, você vai colocar um número inteiro, tá? Você vê que, por exemplo, quando aqui tiver 100, é porque o número está na bacia do infinito, tá? E quando ele for 255, é porque ele não está na bacia do infinito. O número 255, ele vai produzir essa cor amarela, tá? E o número 100, ele vai produzir uma cor mais escura, tá? Então, vocês já podem imaginar que aquilo que está numa cor mais escura vai ser exatamente a bacia do infinito. Então, a gente vai lá, compila esse código, e o que a gente vai obter é esse daqui, olha. O que está dizendo aqui? A cor amarela, lembra o que era a cor amarela mesmo? Era quando a órbita não ia para o infinito. E a cor mais escura, que aqui deu um tom de azul, é a bacia do infinito. Então, pessoal, isso daqui é a bacia do infinito, tá? Tudo isso daqui é a bacia do infinito. E aqui a órbita ficou presa. Interessante que, na Carlos, época que... Oi, pode falar? só para esclarecer uma dúvida, no desenho que você está fazendo aí, de alguma maneira, se nós dessemos um zoom, ia haver uma espécie de um degradê de cores ou é uma mudança descontínua das cores? Excelente pergunta, Roberto. Porque é o seguinte, aqui eu mudei o código. Vamos reparar. Aqui eu mudei o código para ter essa mudança descontínua. Aí não vai ter nenhum degradê. Na sua matriz, né, uma matriz 1000 por 1000, tá? Então, vou colocar M, que é a sua matriz, imagina que é uma matriz aqui 1000 por 1000. Ela vai ter uma certa descontinuidade, né? O que eu quero dizer? Ou os números que estão aqui nas entradas, ou vai ser 100, ou vai ser 255. Aí, por causa disso, você vai ter essa descontinuidade. É essa parte do código aqui que alterou tudo. Eu declarei ou sendo i igual a 100, no caso de estar na sua bacia infinita, ou i igual a 0. Mas aí, por que aparece esse 255? É por causa dessa outra linha do código aqui, ó. A matriz ela vai aparecer aqui, veja só. Esse IMG é a sua matriz, matriz quadrada, de ordem 1000, tá? Aí você faz 255 menos o it. O it é esse número inteiro que você obtém. Então, na realidade, eu até cometi um erro aqui, ó. Não é 255 e 100. Né? No caso do i ser igual a 0, vai ser 255 e dá aquela cor amarela. Tá? No caso do it ser igual a 100, vai dar 155, que aí vai ser a cor mais escura aqui, que aparece como azul escuro. Entendeu?
Tudo bem? Entendi. Né? É, Aí tem... Pode se falar. por acaso depois, em algum momento, você tiver um exemplo do código que mostre que permita implementar o degradê, né, a mudança contínua, Aqui, eu vou te mostrar já. aí você compartilha depois com a gente, por gentileza. Ah, claro, já está aqui, ó. É o slide anterior. Só vou clicar aqui. É esse daqui, ó. Nesse daqui, Tá. você tem um degradê. Por que ele faz? Ele vai retornar na sua função o valor do i, tá? Que é que é um valor que é variável, tá certo? Então, esse valor pode ser grande, né? No caso em que demorou muito para poder sair dessa bola limitada, aí o valor vai ser maior. E se ele sai muito rápido, esse i pode ser igual a 2 ou 3. Tá? Aqui, eu não coloquei aquele if, tá? Então, só tem esse while aqui, que vai te produzir um valor do i, que pode ser variável. Aí, nesse caso, quando você compila, você vai ter a parte degradê, olha só. Tá? E essa daqui pode ser vista como uma velocidade que vai indo para infinito. Beleza, beleza. Massa. Então, podemos prosseguir, né, pessoal? Esse daqui, então, é a bacia do infinito. Veja que parece muito com o código, com a figura anterior, tá? Só que inverte as cores. Exatamente por isso. Aqui a gente estava interessado em calcular a cônjuge de A cheio. Calculamos, é a parte azul. Já aqui, nós estamos interessados em calcular a bacia do infinito, que é essa parte azul aqui, e o complementar. O que a gente acabou de descobrir aqui é um teorema, tá? Que é o quê? O complementar do conjunto de Juliá cheio é a bacia do infinito. Foi só isso que a gente descobriu aqui experimentalmente, tá? Aí depois tem que provar matematicamente quando você faz isso, tá certo? Que eu também não gostaria de iludir nossos estudantes dizendo que em dinâmica complexa você faz tudo com o computador na mão, tá? Muito pelo contrário. Tá, pessoal? Mas é uma parte que é interessante, né? E aí a gente utiliza como recurso de visualização. Então, você pode provar que a complementar com Juliá é a bacia do infinito. Agora, que a gente já falou da dinâmica no plano mesmo, vamos falar do espaço de parâmetros. O que será que é o espaço de parâmetros? É o seguinte, olha, para cada C, você vai ter um sistema dinâmico. Imagine que a sua função agora ela é um sistema dinâmico. Então, para cada C, você vai ter um sistema dinâmico. Né? E por isso você tem o espaço dinâmico, né, que é o plano dinâmico, e também tem o espaço de parâmetros, que é onde mora esse conjunto dos parâmetros C. No caso dessa aplicação quadrática, pessoal, tanto o espaço de parâmetros, que é onde está o C, vai ser o conjunto dos números complexos, como também o domínio da tua aplicação, né, que essa aplicação aqui ela é de C em C, né, então o espaço, né, o plano dinâmico, vai ser o C também. Tá? Vai ser a mesma coisa, C e C. Mas, em geral, esse espaço de parâmetros aqui, ele pode ser uma variedade com uma dimensão bem maior, tá? Exemplo, o espaço das aplicações racionais de grau 5, tá? Que aí você vai ter uma variedade projetiva, né? Vai ser um dos espaços projetivos. Enfim, nesse caso em particular da família quadrática, você vai ter z ao quadrado mais c. Tá? C é parâmetro e z é a variável complexa. No espaço de parâmetros é que você vai ter o conjunto de Mandelbrot. O que é o conjunto de Mandelbrot? É o conjunto dos parâmetros onde a órbita do zero é limitada. Por que é a órbita do zero? Eu queria chamar a atenção de vocês para essa parte aqui. Ó. Né? Imagina que você está... Eu vou dar um exemplo aqui, que talvez não seja o melhor exemplo do mundo. Eu vou falar do chamado ponto crítico em sistemas dinâmicos. O que é o ponto crítico? O ponto crítico é onde você tem uma mudança abrupta de comportamento. Tá? Nesse caso em particular, o ponto crítico é onde a derivada dá zero, que é a função. Tá? Aqui é f de zero igual a zero. A gente chama de ponto crítico. A gente tem uma mudança abrupta de comportamento, como, por exemplo, a imagem, a inversa não vai estar definida
no valor crítico, por exemplo, tá? Coisas assim. Num exemplo da vida real, imagina que você está cuidando de 30 pessoas aí, né? Então, ali na fase dos 10 até os 15 anos, está tudo preso numa sala de aula. E você tem aquelas pessoas que são críticas, aquelas que fazem mais bagunça. Se você quer saber realmente se está tudo bem, se está tudo tranquilo, você vai ver os críticos, se está tudo certo com eles, está certo com o pessoal. É isso que acontece, pessoal. Você calcula a órbita do ponto crítico. Se a órbita do ponto crítico está limitada, é porque a dinâmica tá boa, né? Digamos assim. Tá? Eu estou sendo bastante geralzão, só para a gente não ficar em detalhe técnico. Com isso, a gente fabrica o conjunto de Mandelbrot. Tá? É o conjunto dos parâmetros onde a órbita do ponto crítico é limitada. Aí a gente faz a primeira pergunta, né? Como será que é a geometria desse conjunto? Qual que é o significado que ele tem, né, em sistemas dinâmicos? Esse conjunto, ele se tornou mundialmente conhecido no início da década de 80, final da década de 90, por um matemático que também que trabalhava na IBM. Então, assim que apareceu os primeiros softwares, ele sabia de matemática e sabia de programação. Né? E ele, um belo dia, falou assim, tá, eu vou calcular o que seria esse conjunto aí, que na época não se chamava conjunto de Mandelbrot. Tá? É esse rapaz aqui. Aí ele resolveu calcular e achou um conjunto muito maluco, tá? Só fabricando isso aqui, tentando achar esse conjunto M. E a partir daí todo mundo diz, nossa, você viu o conjunto que ele achou, você viu o conjunto que ele achou. E aí não demorou muito, deram o nome do conjunto de Mandelbrot. E aí uma enxurrada de matemáticos começou a querer trabalhar em dinâmica complexa, inclusive Yokos, né, que tem uma influência bastante forte aqui na matemática brasileira, que resolveram inaugurar essa década de maior trabalho de contribuição, que foi da década de 80 até o início da década de 90. Né? Você pode ver que teve até gente que ganhou medalha Fields trabalhando nessa área, porque atraiu muita atenção. E o que atraiu a atenção das pessoas foi uma descoberta de um desenho, uma figura. Então, muitas vezes a gente subestima o valor de um estímulo externo, né, para a pessoa despertar um determinado interesse. Foi um ramo da matemática que foi descoberto no início do século XX, ele passou dormente durante 60 anos, né, até que ele teve um novo boom, né, lá na década de 80, e aí muita coisa se descobriu. E com isso, Mandelbrot ele ficou conhecido como o pai da geometria fractal, porque depois ele escreveu um livro chamado Fractal Geometry of Nature, onde ele explica que quase tudo na natureza tem uma geometria fractal. Tá? Convido todo mundo a ler, quem já não leu. Nesse conjunto de Mandelbrot, que a gente não vai apresentar agora, qual é a forma dele, tá? Então, vamos dar uma descrição matemática primeiro. Esse conjunto, ele tem infinitas componentes conexas. Ele é um compacto e conexo, mas quando você pega o interior dele, ele tem infinitas componentes conexas. Tá? Imagina aí, vamos tentar visualizar. O conjunto tem infinitas componentes conexas no interior. Se o parâmetro está no conjunto, então o conjunto de Julia cheio ele é conexo. Então, tem uma estrutura topológica que está herdada aí, tá? E se ele não tiver no conjunto de Mandelbrot, ou ele vai ser um conjunto de Cantor, né? O conjunto de Julia cheio. Agora, se você é algo bastante curioso, se você mostrar uma sentença simples dessa, né? É tão simples como hoje no Teorema de Fermat. Provar que a fronteira do conjunto de Mandelbrot localmente conexo, você certamente, não eu, né? Eu deixo para vocês, porque eu tenho certeza que eu não consigo, mas você vai ter uma recomendação fortíssima para a medalha Fields, mostra que ele é localmente conexo à fronteira dele, né? E pode ganhar também 15 mil dólares canadenses para comprar o que você quiser ou puder, né? Eu acho ridículo que um prêmio para a medalha Fields seja 58 mil reais.
mas né? Então, o pessoal sempre que eu pergunto isso, eles falam assim, não, é que para um matemático, só ter uma medalha dessa e o prestígio é melhor do que qualquer dinheiro, né? Então, nós somos desprendidos materialmente, né? Mas eu acredito também que só a medalha, né, o reconhecimento que você tenha com isso já vai lhe garantir muitas outras coisas. Enfim, se você mostrar que ele é localmente conexo, você vai ter vários resultados. Por que essa conjectura é importante? Porque você vai ter vários resultados em dinâmica, tá bom? E essa conjectura é chamada de MLC, né? Monroe Locally Connected. E uma pergunta que vem muito na nossa cabeça é por que a principal conjectura em dinâmica complexa ela tem natureza topológica? É uma pergunta que a pessoa pode se fazer, né? Você estuda topologia ou dinâmica? Né? Você vai ficar provando que o conjunto é localmente conexo para quê? É porque tem um fenômeno que não vai dar tempo a gente explicar aqui, que se chama rigidez, tá? Isso acontece muito em dinâmica unidimensional. Você tem um dado topológico que, por sua vez, determina a geometria e, com a geometria, você estabelece informações sobre a dinâmica. Nesse caso, por exemplo, só essa informação topológica já vai te dar densidade de hiperbolicidade. Ah, sim, hiperbolicidade é algo que todo dinamicista utiliza, né? Inclusive em dinâmica suave em outras dimensões. Então, você mostrar que sistemas dinâmicos hiperbólicos são densos, né, no espaço de parâmetros, é algo bastante importante em dinâmica. E você consegue mostrar isso se você souber que a fronteira do conjunto de Mandelbrot é localmente conexa. Então, a topologia ela tem um papel fundamental. Isso acontece muito em dinâmica unidimensional, tá, pessoal? E é um fenômeno que a gente chama de rigidez. Para você ver, então, como que é o conjunto de Mandelbrot, tá aqui o código, tá? O código é essencialmente o mesmo anterior, só que agora, em vez de olhar para o espaço do plano dinâmico, você vai olhar para o espaço de parâmetros, tá? Aí você vai calcular as imagens, tá? Só que você está interessado numa coloração para o C, tá certo? E aí você vai obter esse conjunto de Mandelbrot com esse código aqui, tá? Basicamente, o que esse código está dizendo é quando que esse conjunto aqui, quando que o C, as órbitas dele, estão indo para infinito, tá? Se está indo para infinito, ele não está no conjunto de Mandelbrot, e se ele não vai para infinito, então o C deve estar no conjunto de Mandelbrot. É o que esse código está fazendo, tá? Se você compilar esse código do jeito que ele está aí, tá? Aí você vai obter esse conjunto aqui. Esse aqui é o chamado conjunto de Mandelbrot. Tá, pessoal? Chamar a atenção para vocês, tá? Se a gente pudesse fazer um zoom, é que nessa parte bem pequenininha aqui, você tem o conjunto todo novamente, tá? Então você tem um conjunto de Mandelbrot dentro dele, tá? E não é só aí que acontece. Por aqui vai acontecer também, por aqui vai acontecer, tá? O pessoal chama de baby Mandelbrot sets, né? Ou filhotes do conjunto de Mandelbrot. Eu vou explicar agora, então, uma associação bastante importante com o diagrama de bifurcação. Vou explicar agora o que significa o diagrama de bifurcação. Você tem uma família real, família quadrática, tá? Essas aplicações aqui, elas vão ter um gráfico, vai ser assim. Tá certo, pessoal? Onde esse ponto aqui vai ser exatamente o C. Então, você consegue visualizar o espaço de parâmetros. Por quê? Porque o F do zero vai ser exatamente o C, tá? Para essa função x ao quadrado aqui no espaço real, tá bom? Quando você está variando o seu parâmetro C de -2 até 1/4, você vai ter sempre um ciclo atrator. O que é um ciclo atrator? Né? Você tem uma órbita periódica, ela vai daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e volta, certo? E ela é atratora no sentido de que quando você faz o multiplicador, tá? Calculou aqui o multiplicador,
ele vai ser menor do que 1. Isso é uma órbita periódica tratora. Então, sempre que você estiver variando com o seu parâmetro de -2 até 1/4, ou seja, você está mexendo com C aqui, assim, tá? Você vai ter uma órbita periódica tratora que a gente vai chamar de alfa de C. Tá? Então, alfa de C é um conjunto, tá, pessoal? Aí, como que a gente vai fazer um gráfico disso? Você faz o seguinte, para cada C aqui no eixo horizontal, então aqui você vai ter o eixo horizontal C, tá bom? Você vai plotar aqui no eixo vertical o seu alfa de C, tá bom? Então é só isso, olha. Por exemplo, se você tiver com um ponto aqui, o alfa de C vai ser só um ponto. Se você tiver com C aqui, o seu alfa de C vão ser esses 2 pontos aqui. Se você tiver aqui, o seu alfa de C vão ser esses 4 pontos aqui. Tá bom? Você pode fazer esse experimento e ver que acontece isso. Lembrando, então, que o intervalo que a gente precisa para considerar isso é de -2 até 1/4, tá, pessoal? Agora, nós temos o caso do período 1, tá? Que é quando o seu C está entre -3/4 e 1/4, e esse ciclo vai ser só uma órbita periódica tratora. Tá? É o que a gente vê aqui, ó, pessoal. Você está variando o seu C aqui, ele vai ser só uma órbita periódica tratora. Aqui o que acontece? Que é a fase 2. Essa órbita periódica tratora aqui, que no caso era só um ponto fixo, ele vai se transformar em uma órbita de período 2, e aqui de período 4, né? Então ele vai de 1, 2, 4, 8, tá? 16, ele vai duplicando o período. Certo, pessoal? No período 2, o seu período é 2, tá? E o seu C, pessoal, agora que eu queria que vocês visualizassem o conjunto de Mandelbrot como uma espécie de guru que está te explicando por que as coisas acontecem assim, tá? O seu C aqui está variando nessa componente conexa, tá? Que ele chama de cardioide principal, e enquanto ele está variando aqui, a órbita vai ter realmente período 1. Aqui vai ter período 2, enquanto você variar nessa outra componente, vai ter período 4. Só que o fato curioso que vocês podem observar é que sempre que você tiver com um parâmetro aqui, o período do seu ciclo vai ser constante. Tá? Essa função, a função período, né, é uma função que vai estar no espaço das órbitas, né, mas ela vai chegar no conjunto dos números naturais. Então, em cada componente conexa, desde que você tenha continuidade, vai ter que ser uma função constante. E é por isso o período vai ser constante. Aqui, o período do ciclo ele vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 4. Aqui nós temos a bifurcação, o diagrama de bifurcação, no caso, falando da bifurcação de período para 2, para 4 e assim por diante. Mas se você viajasse aqui, por exemplo, você teria bifurcação de 1 para 3. É algo que você só consegue ver quando você vai para o plano complexo. Tá? Então, esse teorema de que alfa de C se move holomorficamente, né, e o período é constante em cada componente conexa do interior. Tá? E é o que você utiliza para explicar o diagrama de bifurcação. Tá, pessoal? A formulação do teorema é essa que eu coloquei aqui, tá bom? Para vocês poderem consultar, que basicamente diz que o período de alfa de C em cada componente vai ser constante igual a 2AN, que a gente chama de period doubling, ou duplicação do período. Então, existem vários assuntos relacionados, né, que já são um pouco mais avançados, que é relacionada à universalidade, renormalização, tá? Que vocês podem encontrar em outras literaturas mais aprofundadas, começando pelo Devaney, tá?
o primeiro curso em dinâmica caótica, esse daí é acessível para os alunos de graduação. E depois, 2 livros mais avançados, que é do John Mueller, que é Dynamics in One Complex Variable, tá? Esse é 2006. E o livro do McMullen, que é, na minha opinião, o mais avançado de todos, que é Dinâmica Complexa e Renormalização. E nisso daí ele acaba explicando o porquê que você vai encontrar realmente a universalidade do conjunto de Mandelbrot. Agradeço pela atenção de todo mundo. Tá? A gente termina por aqui. Obrigado, Carlos. Agradecemos virtualmente e gostaria de abrir neste momento aí a sessão de perguntas, caso alguém tenha questionamentos, comentários para fazer aí ao Carlos sobre a temática que ele nos apresentou. Sintam-se à vontade, gente. Pode ser pelo microfone ou pelo chat também. Eu gostava de parabenizar lá, bom dia a todos. Estou ouvindo direito, deixa eu aumentar aqui. Bom dia, Vitor. Está um pouco baixo o microfone, se você... Não sei se você consegue aumentar de alguma forma. O Vitor ia fazer a pergunta? É que o volume dele estava um pouco baixo. Não sei se ele... Talvez aproximando um pouco mais, melhor. Eu acho. Tentar falar de novo, Vitor. Será? Está melhor agora? Estamos ouvindo. Perfeito. Ok. Então tem alguma coisa a ver com isto aqui. Mas tem que ver com o Zoom, que não é... Bom, tudo bem. Isso Não mesmo. importa. Não importa. Bom, gostei muito de ver a inclusão do Python. Que bom. E isso fica muito, muito interessante e é surpreendente, de fato, que fica bem curto, né? O código é bem curtinho. Isso é uma coisa muito, muito interessante. E eu agora estou trabalhando muito com Sage. Você já ouviu falar do pacote? Não vi não. Tudo bem. Como é que é? Envolve, é uma espécie de estrutura por cima do Python, que é equivalente à matemática com o MATLAB, com várias outras coisas juntas. Entendi, deve ser bem interessante isso. É muito Como legal é que e é chama, aberto, Vitor? totalmente aberto. Como é que chama, Ótimo. Vitor? É S-A-G-E, Sage. Como se fosse o sábio Sage, em tá. francês. Uhum. S-A-G-E, isso? Isso. Como se fosse sábio em francês, né? Sage. Vou procurar aqui depois, vou anotar aqui. E ela é tudo baseado, portanto, a parte inferior. Isso, Roberto, é isso mesmo, obrigado. A parte de baixo, digamos, a infraestrutura é Python, é tudo em Python em baixo, né? Só que aquilo depois tem uma linguagem de alto nível, que você, em cima do Python, tem outras coisas instaladas. E então ele faz... ou seja, esse programa que você apresenta, você pode rodar dentro desse Sage. Sim. Isso mesmo. Só que ele depois tem várias coisas que permitem que você mostre o gráfico com várias utilidades, com várias funções à volta do gráfico, etc. Tem várias funções que você pode fazer depois. Se você quiser fazer alguma coisa em 3D, ele mostra para você em 3D e você pode rodar o gráfico, etc. Depois você me passa o que você tiver, tá? Se você A puder. infraestrutura é aqui um negócio fantástico. Eu mando para você os links. Tá bom. É bem fácil de instalar se você tiver Linux, é trivial a instalação. E então é uma coisa muito, muito interessante. Então, incluir isso aqui na palestra, uma palestra introdutória, eu gostei muito. Então, parabéns, é ótimo isso aí. Muito obrigado. Sério. Bem, temos mais perguntas, comentários? Silvia? Eu tenho uma pergunta assim, bem fora, mas assim, na verdade, assim, é bem egoísta, o interesse meu. Você tem alguma ideia? Você tem alguma ideia de como que a gente poderia levar esses resultados sobre estruturas de conjunto de Juliá para o caso não holomorfo, na verdade, se eu quiser olhar em R2? Olha, o que
assim, eu sei bem por cima disso, é que algo mais próximo é aquela KAM Theory, sabe? Sim, sim. Que é algo mais próximo nesse sentido. Mas Aham. o que eu diria é o seguinte, em dinâmica unidimensional, você tem derivada schwarziana negativa, que aí você Uhum. acaba imitando muito essa noção de rigidez que a gente tem no plano complexo, aí Sim. você produz resultados assim. Agora, no caso Uhum. de dimensão 2, no toro, por exemplo, você tem um resultado de Eso ya que... sabía. Oi? Oi, falando? Você já começa a ter outros resultados de rigidez quando você vai para o toro. Então, eu diria assim, pegar partes assim, onde na topologia do conjunto. Eu acredito que no plano complexo, só para falar de aplicação suave, a gente vai ter muita flexibilidade, sabe? Acho que a filosofia geral que está por trás é o seguinte: é um conjunto, é um sistema dinâmico, algo que imite o sistema complexo, é um sistema que tem informações tão boas que você não tem muitas possibilidades. Aí você tem Sim. rigidez, sabe? Aí seria começar a iniciar com algumas aplicações nesse sentido, né? Aplicações que têm propriedades muito boas, né? Para tentar ver. Ou então iniciar só fazendo os experimentos mesmo. Pega uma determinada aplicação e faz esses experimentos. Que veja só, quando você está no caso z ao quadrado mais c, esses experimentos dão certinho. Quando a gente já vai para o plano complexo mesmo e pega a função exponencial e tenta aplicar isso, aí já dá alguma coisa errada. Que aí a órbita limitada já não é interessante mais. O que eles acham que é interessante é a órbita que vai para o infinito, né? Que aí você tem determinados conjuntos onde a fronteira desse conjunto que vai para o infinito é que é interessante. Então, acho que cada caso vai ser um caso especial, né? Então, não sei se eu respondi essa pergunta, mas é exatamente porque é uma pergunta muito difícil de ser respondida, sabe? Não, eu só Porque... queria saber se você tinha algum conhecimento de alguma coisa mais recente, né? Porque... Não, eu não tenho, É. né? Uhum. Eu não tenho conhecimento de algo recente nesse sentido. Quando eu comecei a estudar dinâmica complexa, eu me fazia pergunta assim, por que dinâmica complexa é tão diferente de outras coisas que eu já aprendi, sabe? Né? Principalmente no programa de pós-graduação em sistemas dinâmicos. E aí, a resposta que eu tive depois é porque você simplesmente impor a existência de uma derivada complexa já é muita informação. É muito. É muito. Assim, você tá restringindo seu mundo enormemente, né? Isso, aí você vai ter muitos resultados, né? Nesse sentido. Uhum. Mas eu vou ficar devendo uma informação mais precisa a respeito, assim, de um artigo que fala a respeito desse assunto. Tá, já. Obrigada. Nada. Nós temos uma pergunta aqui do Wesley. Ele questiona: é possível haver uma demonstração do teorema de Sharkovsky usando dinâmica complexa? Eu não conheço, tá? É uma demonstração, né? Excelente pergunta essa. E qualquer explicação envolvendo dinâmica complexa seria algo muito interessante, tá? Provavelmente seria uma demonstração menos combinatória, né? Porque a natureza do teorema de Sharkovsky ela é bastante combinatória. Mas eu não conheço, não. Certo. Temos mais perguntas, comentários? Muito bem, então. Vamos agradecer mais uma vez ao Carlos. Obrigado, Carlos. Agradecermos virtualmente. E lembrando, está aqui no chat uma mensagem, e eu vou falar aqui agora em voz. Iremos disponibilizar a lista de presença ao final da segunda palestra de hoje, para aqueles que quiserem certificado. Tá certo? Estaremos disponibilizando essa lista também ao longo da semana.